E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com nosso amigo aí, irmãozão Marquinhos, que é um cara que quando eu comecei a conhecer a Deus, ele me ensinou muita coisa, porque ele fala com a linguagem jovem. Eu até brinco com ele que eu tenho os dois mestres, né, que Deus usou pra me ensinar, que é o pastor Pedro e o Marquinhos. Mais ou menos. Então, vamos conhecer um pouco ele. E hoje eu chamei ele aqui pra gente conversar um pouco sobre a vida no Japão. Ele é um cara que mora aqui há quantos anos, Marquinhos? 1997. Rapaz, quando eu cheguei no Japão. 22 anos? 22 anos de Japão. Então, Marcos, 22 anos. Eu acho que fazem 14 anos que eu moro no Japão. Então ele tem muito mais experiência para falar aqui. E hoje, como tem muita gente que tá querendo vir pro Japão, tem muita gente que quer saber como que a gente vive aqui no Japão por ser estrangeiro, eu queria, Marquinhos, conta pra gente aí, pra galera um pouco como é as dificuldades que as pessoas têm quando vêm pro Japão. Pra mim ainda, que né... Fala de onde você veio, cara. E esse lugar existe. Eu pensava que era tipo um mito, assim, que, né? Não sou do Acre. É igual o Saci Pererê, sabe, que fala? Você pensa que não existe, mas de onde que é? Fala aí agora. Não vai ficar com vergonha, não. Não tenho vergonha, que é isso. Nordestino, orgulho, né? Nordestino com orgulho. Bom, eu vim lá de São Luís do Maranhão. Ó, pai, é longe, hein? Longe, depende do ponto de vista, longe. Longe de onde? Pra mim, você que mora onde? Você que é de São Paulo, ali do... Quando ele vai passear lá no Brasil, o avião passa pelo Maranhão, depois de umas 3 horas chega em São Paulo. Aí depois ele tem que pegar um avião em São Paulo e voltar pro Maranhão. Pega um paraquedas, cara, pula lá e... Olha que não é uma má ideia. Bom, então, como a gente tava falando, eu sou lá de São Luís do Maranhão. E lá não tem consulado japonês, né? Porque a comunidade japonesa lá é quase zero, né? Então eu tive que me deslocar para outro estado, no caso no Pará, né? Na capital do Pará, que é Belém, porque lá era o consulado mais próximo de onde eu morava. Então, desde arrumar toda a documentação para chegar no Japão, para vir para o Japão, já foi uma certa dificuldade, né? Então, para você que está vindo agora, tenha em mente isso. É um pouco burocrático, mas não é impossível. Mas feito isso, eis que chega o dia da viagem. A despedida é algo também muito difícil, A despedida dos familiares, esse aí só quem passou, eu acredito que tem muita gente que tá assistindo o vídeo, que tá no Japão, inclusive, e talvez pode considerar como um dos momentos mais difíceis da vida, porque imagina, a pessoa vai em busca de um sonho, mas tem que deixar às vezes um pai, uma mãe, até filhos, né? Até filhos, por um determinado tempo, né, Marquinhos? É verdade. Então, depois da documentação, acho que é a parte mais difícil. Quando você chega ali no aeroporto e tem que se despedir do seu pai ou da sua mãe, como o Ronaldo falou, muitas vezes até dos filhos, porque praticamente todo mundo que veio pra cá, ou que vem pra cá, vem em busca de um sonho. E para você realizar sonhos, muitas das vezes é necessário sacrifícios. Pagar o preço. Pagar um preço. E esse é um dos preços muito altos quando você vai sair do seu país de origem. Mas aí você chega no Japão. E para quem, né, já mora aqui há 22 anos ou 14 anos como o Ronaldo, é muito diferente a vida no Japão do que no Brasil. Inclusive, assim, uma das coisas no começo é pela sobrevivência que a gente fala, né? Porque você sai do Brasil, você vem aqui, você tem que acostumar com a comida, né? Se a pessoa às vezes precisa de um hospital, vai ter que se virar, né? De como ir no hospital. Às vezes as amizades, tem que encontrar amizades novas para poder se relacionar, porque ninguém consegue viver sozinho, né? E aí entra nessa também essa outra questão, né, Marquinhos? Que muitas vezes quando a gente tem uma certa rotina no Brasil, certo? E quando a gente vem pro Japão, ela muda totalmente. Então, quando a pessoa ela vem pra cá e ela acostuma com o Japão, e quando ela acostuma a viver com tudo, aí ela começa a perceber também a falta que tá fazendo naquela antiga rotina. Porque ela chega do trabalho, ela não vai ter os mesmos amigos pra conversar, os familiares, né? Não vai ter a comida da mamãe muitas vezes, né? Ou da avó, né? No caso, a pessoa vai ter que cozinhar, comer capilamen, né? Não é fácil não, né? Não é fácil mesmo. Então essa é praticamente a segunda parte que depois que você já começa a se adaptar, depois que você já domina um pouquinho o idioma, que você já passa daquela parte de sobrevivência. Você já passou da parte de sobrevivência e está começando a ter uma vida, né, de verdade no Japão. Aí tem aquele choque, né? Como o Ronaldo falou. É um choque de realidade. Porque o Japão, a vida no Japão te leva a ter uma rotina que, se você não tomar cuidado, ela se torna um enfado, se torna um peso a rotina no Japão. Por isso que muitas das vezes, né, a gente vê muitas pessoas
principalmente depois que passa os primeiros meses que chega no Japão, que passa a não gostar mais desse país. Vira um trauma, né? Começa a falar mal do país, né? Exatamente. Mas continua, é verdade. Começa a confundir, né? Meio que joga a culpa no país por causa desse enfado que vira de você estar vivendo uma coisa nova, diferente, e às vezes é um trabalho muito puxado. Ah, mas inclusive eu queria falar, Marquinhos, também, interrompendo um minutinho aqui, que eu já ouvi até pessoas falar que a gente é escravo no Japão, porque trabalha muito, né? Mas né, a gente tem que perceber também que nem para um país ser tão bem desenvolvido como o Japão tem que ter pessoas trabalhando. Até quando eu dirigia caminhão à noite, eu saía de madrugada e você via que tinha pessoas trabalhando nas obras na rua para não parar trânsito, para poder correr um trânsito livre durante o dia. Então tem que ter pessoas ali trabalhando enquanto a gente está dormindo, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim que eu também já ouvi muitas pessoas dizendo, né, que a vida no Japão tornam as pessoas escravas, porque é um país que de cultura já trabalha muito mesmo. O japonês, o povo japonês, né, desde os antepassados, ele já tem essa cultura de um povo que trabalha de verdade, que trabalha muito, né, tanto de serviços braçais quanto também de carga horária. É um país que tem uma carga horária de trabalho muito grande. Então tem muitas pessoas, como o Ronaldo falou, que se sentem como escravos aqui, ou depois que começam a se acostumar e ver que a vida se tornou uma rotina, se sente como um escravo aqui por causa da rotina do trabalho, né, também. Só como o Ronaldo falou, a gente vê a prosperidade desse país, a gente vê que esse país é um país de primeiro mundo exatamente por isso. Então, é mais uma questão de sentimento, uma questão de entendimento, né, sobre essa questão de ser escravo ou não, porque, como o Ronaldo também, como eu também, a gente está morando já no Japão há tanto tempo, e nós dois acredito que, né, o Ronaldo também, a gente não tem esse sentimento de ser escravo aqui. E olha que a gente também, né, trabalha bastante, hein? Rapaz, quem me conhece sabe aí, não comenta aí não, hein? Ô Caião, fica de boa aí. Quem conhece sabe, né? O Japão também nos oferece opções de lazer muito grandes, né? É verdade. Não é verdade? A gente tem opções de lazer no Japão que no Brasil também as pessoas não têm, né? É verdade. É claro que você tinha falado uma vez pra mim, né, sobre... Porque, assim, no Brasil as pessoas têm aquela diversão, assim, chega em casa do trabalho, vai jogar um dominó, um baralho na rua, 8 horas da noite, um exemplo. Eu fazia isso quando era mais jovem, eu não sei hoje, né, as pessoas, né, porque o tempo mudaram, né. Mas tinha essa opção de diversão com os amigos lá do Brasil, né, jogar futebol na rua. Só que aqui no Japão, cultural até essa questão, que as pessoas, 8 horas já não tem ninguém na rua, certo? Mas, em compensação, isso que o Marquinhos falou sobre lugares legais de ir, né? E também, a gente sabe, no Brasil tem lugares legais também, pela natureza, assim, é muito bonito o Brasil. Até onde ele mora, lá tem as dunas. Eu brinquei que eu não conheço, mas eu conheço, cara. Tem as dunas lá, né? As dunas um lugar que é um ponto turístico. Tem um monte de lugar lá no... Ah, eu quem veio aqui, gente. Vou ter que dar uma pausa aqui. Vai lá, ô amor. Voltando aqui, o meu filho veio aqui, tava tomando banho, veio todo feliz, né? Mas nós estávamos falando, porque aqui no Japão tem a Disneyland, que eu fui esses dias, que é, nossa, bom de... Não vou fazer propaganda, porque não ganho nada, mas é um lugar da hora, gente. Tem a Universal, né? É verdade. Tem acompanha no canal da esposa dele aqui, ó. Ah, é, a Mariana, né? Comenta aí, amor, no vídeo para as pessoas seguirem seu canal aí. Ela fez um vídeo lá do passeio que eles foram pra Disney lá, ficou bem legal. Ficou legal. Lá depois. Mas e aí, Marquinhos, como é que foi assim, você lidar com a distância dos familiares no começo? No meu caso foi um pouco diferente, porque quando eu vim pro Japão, eu vim com toda a minha família, né? Eu vim com minhas irmãs, vim com meus pais, então não teve muito esse choque de despedida da família, né? A gente só falou isso no início. Sortudo aqui, ó. A gente só falou isso no início porque é o comum da grande maioria, né? Deixar pai, deixar mãe, deixar filhos muitas das vezes. Eu pude vir pro Japão com toda a minha família, né? Com meus pais, né? Com minhas irmãs. Então, eu não tive muito esse choque de tristeza de ter que ficar longe deles, né? Mas a gente entende que é um processo difícil. Você ter que ficar longe dos seus pais. Muito mais difícil ainda deve ser para os pais ficarem longe dos filhos, né? Porque tem muitos pais que vêm para o Japão, que às vezes o filho é pequeno e tem que deixar no Brasil, né? E deixa com a avó, deixa com o avô. Então a gente entende o quão é difícil, né, essa adaptação no Japão no que diz respeito a ficar longe dos familiares, né? E pra gente foi muito difícil, né, no início, porque não tinha
muito poucos hospitais, por exemplo, né, que tinham tradutores. Mesmo nas prefeituras, né, nas clínicas, nas fábricas eram muitos japoneses e às vezes você se via sozinho no meio de muitos japoneses tendo que se comunicar com o chefe. E então era algo muito difícil no início, né? Hoje praticamente todos os hospitais têm tradutores, todas as prefeituras têm tradutores. As fábricas, né, tem muitos estrangeiros. Muitas lojas têm mensagens em português, por exemplo, não bagunce a prateleira, não joga o lixo de pet no lixo queimável. Né? Pra variar, né? Você está sendo filmado, escrito em letras garrafais, né, em português. Né? Infelizmente é a cultura, né? Infelizmente, né? Não é todo mundo, né? A gente Exatamente. sabe, tem muito brasileiro, claro. Tem muito brasileiro que fica até com bronca disso aí, né? Que tem, por causa de uma minoria, né, pessoal? Porque a maioria mesmo é pessoas trabalhadoras, honestas, que, igual a gente falou aí, né? Mas continua, Marquinhos. Exatamente. A gente brinca assim tudo, mas pelo menos particularmente eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, né? Acho que é bom falar isso também porque tem muitas pessoas que já sentiram, né? Sentem um certo preconceito dos japoneses em relação aos estrangeiros. Mas a gente não sofre esse tipo de discriminação aqui. Não, pelo menos aparente, assim, né? A gente brinca tudo, né, que tem essas coisas escritas nas lojas, mas também tá escrito em outras línguas, inclusive em japonês. Em japonês também, claro. Inclusive em japonês. Mas assim, mudou muita coisa. E eu posso dizer para aquelas pessoas que estão vindo, ou para essas que já estão morando aqui, vão entender também que facilitou muito a vida do estrangeiro no Japão. Todas essas comodidades. E é uma coisa que o próprio governo japonês está trabalhando nisso. Em trazer uma vida mais fácil, né, para os estrangeiros, né? Mais confortável. Estrangeiros, né? Até porque o Japão precisa muito da mão de obra É estrangeira. verdade. Então, a vida hoje é muito mais fácil para o estrangeiro no que diz respeito ao cotidiano no Japão. Mas aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do Marquinhos, que é um cara gente boa. Ele é ruim de bola, hein, rapaz? Mas tudo bem, né? Só que eu queria falar uma coisa que eu aprendi com ele, assim, que eu acho bem legal, mas eu não entendo. Mas eu aprendi com ele, é verdade. Como é que você fala, né? Que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, Marquinhos. Passa uma mensagem boa pra galera também, né? Não, assim, a gente aprendeu, né, tá escrito na Bíblia, que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é uma coisa que está escrito na Bíblia, mas a gente acabou percebendo ao longo dos anos que ficou muito mais fácil, ou as pessoas têm se envolvido muito mais em chorar com aqueles que choram do que necessariamente se alegrar com os que se alegram. Isso a gente vê porque o ser humano, de natureza, ele já se comove, né, pelo próximo. Já é algo mais natural, né? Mas né, no mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente vê tanta pessoa egoísta que só pensa em si, que ela não suporta muitas das vezes ver a alegria do próximo. Então a gente tem percebido que quando acontece algo de ruim, uma catástrofe, por exemplo, tem muitas pessoas que se envolvem nisso e acabam chorando com aqueles que choram, né? Mas quando tem do seu lado alguém que está fazendo sucesso, alguém que está alcançando os seus objetivos, alguém que está alcançando tudo aquilo que quis e está feliz por isso, muitas das vezes as pessoas acabam, né, não se alegrando tanto quanto aquela pessoa que está conquistando gostaria. Isso é uma das grandes dádivas do ser humano, poder também se alegrar com a alegria do próximo. Às vezes pode não ser a minha conquista, mas quando eu me alegro com a conquista do meu amigo, do meu irmão, do meu colega, ou do meu filho, ou do meu pai, ou de qualquer pessoa que seja, quando eu me alegro com isso, quando eu me alegro com os sonhos que ela está se realizando, por mais que eu não tenha nenhum benefício nisso, aí a gente está chegando naquilo que a gente costuma dizer que é uma humildade e uma gratidão pela vida em si, que infelizmente está ficando cada vez mais escasso no mundo que a gente vive, né? Então a gente tem aprendido isso e a gente busca passar isso, né? E não só chorar com os que choram, porque isso muitas das vezes é fácil, você sentir a dor do próximo, mas você se alegrar, mesmo não tendo benefício nenhum na alegria daquele que está do seu lado, isso é uma coisa que tem ficado cada vez mais difícil. Então vamos buscar isso, buscar se alegrar com aqueles que estão se alegrando, mesmo que você não tenha benefício nisso. Isso vai te levar a ter uma humildade e vai te levar a ter uma gratidão à vida, né? E como a gente falou no início, como a vida no Japão, ela acaba te levando a uma rotina, quando você começa a se alegrar com as pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que essa rotina ou essa escravidão, na verdade, não existe.
Então é algo que a gente tem aprendido e tem buscado viver e passar também pro próximo, né? É poder também ficar feliz com o sucesso do próximo. Então é uma coisa assim que te deixa como uma mensagem mais séria, né? Pra você. Não, eu gosto de refletir no que ele fala. Eu falei pra vocês, pessoal. Mas ó, então assim, o Corinthians ganhou de São Paulo. Aí eu não vou me alegar com os corintianos, eu tô pecando, Marquinhos. Bom, aí a gente já tá falando de competição, né? De futebol. E olha... Posso ficar tranquilo, então? Pode ficar tranquilo. Até porque futebol precisa disso, né? Precisa dessa resenha, precisa dessa zoeira. Né? Precisa dessa zoeira. Porque é uma zoeira sadia, né? Sim, essa verdade. competição é uma zoeira sadia. A gente não apoia a violência nos estádios, mas a gente sabe que tem que ter a zoeira. Futebol é isso, né? Claro. O Ronaldo brincou... Desculpa. Pode falar, desculpa. Não, que o Ronaldo brincou, né? Que eu não sou tão bom de bola assim, mas acho que eu sou o segundo melhor jogador que você já viu jogar. Ele é o segundo melhor jogador, eu falo pra ele, que eu já vi jogar. Sabe quem é o primeiro? É todos os outros. Mas é brincadeira, mas esse cara não aguenta brincadeira, porque ele também brinca, né? Mas, ô Marquinhos, esperamos que não seja, com certeza não vai ser a última vez que vocês vão fazer um vídeo junto aí, né, cara? Espero que não, espero que Fala não. pra ele fazer um canal, que esse cara, ele é um cara gente boa, tem muita mensagem positiva. E espero que vocês tenham gostado e... Valeu! Valeu!